Fatima. House Hunter Moto. Tara, let's ride! Ito yung Basilica. Escreva para nós o That's prelúdio the de uma Basilica. experiência de graça e misericórdia, sempre prontos a responder a todos os que nos perguntam sobre a esperança que há em nós, especialmente neste tempo de guerra e de turbulência. Cristo, nossa paz e nossa esperança, seja o nosso companheiro de viagem And that's neste indeed, ano we de are graça e here, de Fatima consolação. right now. O Espírito Santo, que hoje em nós e conosco inicia esta obra, a complete até o dia de Ito Cristo. yung, dito siya nag-appear, dito sa pinagmimisahan. Did. Pai, esperança que não desilude, princípio e fim de todas as coisas, abençoai o início da nossa peregrinação, seguindo a cruz gloriosa do vosso Filho neste tempo de graça. Today is Sunday, kaya may Curai as mass. feridas dos corações dilacerados, soltai as correntes que nos mantêm escravos do pecado e prisioneiros do ódio, e concedei ao vosso povo a alegria do Espírito, para que caminhe com renovada esperança em direção à meta desejada, que é Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Did. Natupad mo na rin ang hinihiling ni Mama na makarating ka ng Fatima. Nanay, we are here. Here, Mom. This is what you want Didi to do for the longest time, so we are here. And we're lucky because it's Sunday, so at least we can hear a portion of the Mass because our time is limited here. So we will just pray and then we will talk to you later. Se assim não fosse, Where? eu vos I think teria this is dito where, que vou itong chapel is this preparar-vos where she appeared. Quando eu for We'll preparar-vos just walk around so we can cover everything, okay? virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estou estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o You want to walk to that area and see what's there? Palavra da salvação. Can't believe we're here. I know. It's Gusto mag-misa na lang tayo. Gusto maglakad. lakad tayo. Da boa vindicação do jubileu ordinário, pés a esperança americana. Sob o sinal da esperança, o apóstolo Paulo Ayun yung puno. coragem Hindi ko malaman kung kasi yung puno eh. Na A sinagkasiran. esperança é também a mensagem central no próximo jubileu, que segundo uma antiga tradição, esperava completar no vinho de 5 anos. Penso todos o carinho e esperança que chegarão a Roma para viver o ano santo, e quando, não podendo ir à cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vão celebrá-lo nas igrejas particulares. Possa ser para todos um momento de Magtatanong tayo. encontro pessoal com o Senhor Jesus, porta de salvação. Com Ele, que a Igreja tem por missão anunciar sempre, e em toda a parte e a todos, como sendo a nossa esperança,
Tanong natin kung saan. A esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração dos passados. Se de facto, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, com muito mais razão, uma vez reconciliados, havemos de ser salvos pela sua vida. E a sua vida manifesta-se na nossa vida de fé. Começa com o batismo, desenvolve-se na docilidade da graça. Okay. Alright. Do you guys see this walkway? Sila ay ito yung nag-appear si Mama Mary on May 13, 1917. And see this walkway? People are leaning towards. Nag-ano sila papunta mo sa dulo, yun ang kanilang penitensya. Tamo sila, nakaluhod sila, naglalakad papunta doon sa kabilang dulo from here. And we're talking about quarter of a mile here. This is far. So this is it. So people are like leaning. Kung nakikita niyo yung mga babae na yan, mga tao na yun, wow, God bless them. And now we're going to the Basilica. Dito nakalagak ang mga labi ng tatlong shepherd. Doon pupunta tayo doon sa Basilica. Tamo karaming tao. Katatapos lang po ng misa sa Fatima. At dito po nag-appear si Mama Mary. As we're going towards that Basilica para makita natin yung doon. Baka magkahiwalay tayo. Daming tao Dami pong tao. Lapit lang tayo doon. Gusto mo kay Mama Mary, Fatima, Lady Fatima. Picture tayo. A few selfies later. We are inside the Basilica. Ito yung mga tomb ng mga shepherds.
Jacinta, Las Lucia. Picture tayo. Kahit dito lang sa harap. Okay, ito naman yung kay Francisco. Yun siya si Francisco. Didit, picture tayo doon sa tabi ni Francisco. Dito. Picture lang tayo dyan. Nasaan ka? Go to my left. Ito si Francisco. Dito naman siya nakalaga. Okay. Okay. Yeah. Anong pakiramdam? It's weird. Like, chills coming in here. It's like chills. House Hunter Moro.